eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Que quando este áudio chegar aí para você, você possa sentir aquele abraço gostoso de Jesus e ainda que você possa estar passando qualquer situação difícil, você sinta bem de pertinho a pessoa do Espírito Santo e o seu anjo te dando aquela força para você resolver estes problemas que podem estar aí anuviando a sua mente. Hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim, ele é um assunto muito especial, porque eu sempre paro para refletir sobre este assunto. Deus, ele é um ser perfeito, que criou maneiras e formas de nós vivermos uma vida feliz aqui. A gente observa que as pessoas, elas são dotadas do livre-arbítrio, algo que elas têm naturalmente dado por Deus, e Deus, na sua infinita sabedoria e especialmente na sua liberdade, Ele não influencia no nosso livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? Ele é você exercer a sua vontade e assumir os riscos e as consequências de acordo com aquilo que você decide. Quando é que você não exerce seu livre-arbítrio no sentido de decidir sozinho algo? Quando nós oramos a Deus e conversando com Ele sobre todas as questões que envolvem a nossa vida, a gente diz a Deus: Senhor, seja feito a sua vontade. Neste momento, você exerceu o livre-arbítrio da ação de Deus ser a palavra final na sua vida. E por isso que quando você entrega esta vontade na mão de Deus, para que Ele faça a vontade dEle, o controle daquilo que vai ocorrer, ele não vai estar nas suas mãos. Mas uma coisa eu entendi ao longo da vida, que quando Deus exerce a sua vontade, os riscos são quase inexistentes e você tem resultados de sucesso. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai falar sobre os mandamentos de Deus e a obediência. E eu estou aqui falando para vocês o que está na palavra de Deus, não são palavras minhas, que talvez para quem nunca ouviu os mandamentos de Deus possa parecer muito estranho. Se você tiver dúvidas, consulte a sua Bíblia, leia, releia, medite, pense. Foi assim comigo, eu acredito que é assim com boa parte das pessoas, da gente entender que Deus, ele criou um plano, uma forma, uma maneira de que a gente que vive aqui na Terra, neste mundo, no planeta Terra, nós pudéssemos ter uma vida feliz, apesar das lutas, apesar dos sofrimentos, apesar de tudo que a gente tem ao nosso redor, porque Deus sabia que com o pecado dentro do mundo, nós teríamos dificuldades de muitas coisas. Mas se nós pudéssemos ouvir um pouquinho o que Deus tinha, que Deus tem, a visão de Deus, a maneira como Deus vê as coisas e os resultados provenientes daquilo que Deus nos deixou como ordem para que a gente vivesse bem, nós seríamos mais felizes. Nós teríamos uma vida mais tranquila, mais completa. O planeta teria talvez mais respiro, mais condições de estar melhor do que hoje. Então eu queria compartilhar com vocês Êxodo 20. Êxodo 20 é um capítulo importante, onde Deus entrega a Moisés as tábuas da lei. E Deus diz para Moisés que esta lei, ela é perpétua. É como se fossem as cláusulas pétreas. Quem é advogado entende disso muito bem. Quando você lê sobre isso, que você lê no hebraico,
você entende que Deus está falando de algo perpétuo. E eu vou ler aqui para você, porque você vai perceber que são princípios que aparentemente eles são simples, mas são profundos, e eles mostram realmente que se nós tivéssemos uma visão racional da vida, talvez da forma de Deus seria mais fácil, e nós hoje, em 2021, estaríamos em outra condição, estaríamos vivendo de outra forma. E eu falo isso como humanidade, eu não falo isso como religião, eu não falo isso como seres individuais. Todos nós, unidos como irmãos que somos, eu acredito nisso, se nós vivêssemos da maneira como Deus planejou, nós estaríamos em infinita melhor condição do que estamos agora. Então eu queria que você me acompanhasse. Abra sua mente, não tenha preconceitos, não faça julgamentos, saia da caixinha. Abra sua mente para a palavra de Deus, não para aquilo que eu estou falando. Aqui fala o seguinte, me acompanhe na leitura. Êxodo 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes ídolos, nem lhe prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas também trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Preste atenção nos detalhes. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles vocês farão todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia, que é o sábado, dediquem ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou suas filhas, nem teus servos ou suas servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe. Mas ao 7º dia o Senhor descansou. Portanto, o Senhor teu Deus abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Aqui estão dispostos os mandamentos dados por Deus para que a nossa vida fosse uma vida feliz. A primeira coisa que Deus fala para nós é sobre quem Ele é e como Ele quer ser adorado. A segunda coisa que Deus fala para nós é que nada pode estar entre Ele e nós, seja o que pensar agora na sua cabecinha aí. Se você pensar que um relacionamento pode ser mais importante para você do que o seu convívio com Deus,
Se você pensar que um trabalho, uma viagem, um projeto, qualquer coisa que você crie na sua mente que dê muito mais atenção do que aquilo que você sente por Deus, já é um sinal de alerta. É óbvio que Deus está falando para essas pessoas sobre os ídolos, até os ídolos físicos mesmo, feito de madeira, feito de cimento, feito de gesso, mas ele está falando de coisas mais profundas que nós podemos colocar entre ele e nós. Depois Deus fala sobre a importância de um dia que ele gostaria que a terra descansasse, que tudo parasse, que todos respirassem, inclusive a própria natureza, as próprias criaturas, para que com esse descanso, esse repouso semanal, a terra conseguisse, a gente fala esse repouso sabático, a terra conseguisse ter uma outra dinâmica. E nós estamos vendo como está tudo sobre o nosso planeta. Depois Deus fala sobre a importância da gente honrar pai e mãe. Como é importante que a gente tenha esse respeito. E eu vou trazer isso um pouco para mim quando a gente pensa. Muitas pessoas falam, poxa Patrícia, mas meu pai e minha mãe foram horríveis, são pessoas que eu não gosto nem de falar. Mas você percebe que o mandamento sobre honrar pai e mãe não está relacionado à maneira como eles nos tratam, mas está relacionado a uma bênção que Deus quer nos dar? O ângulo de visão disso muda quando a gente começa a perceber que, olhando de cima para baixo, da maneira que Deus olha, fica muito mais fácil lidar com as coisas. E não pense que eu estou falando isso porque eu não conheço esse assunto. A verdade é que quando você honra pai e mãe, e honrar pai e mãe é respeitá-los, independente dos seres que eles foram para você, isso traz para você uma bênção. Fala que se você honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida longa e feliz. Tudo isso que eu estou falando, eu queria que você refletisse aí na sua vida, no seu dia a dia, se não faz bastante sentido tudo que Deus nos pede. E Deus continua nos mostrando o que nós temos que fazer. E Ele fala pra gente, não mate. E muitas vezes, gente, não é preciso pegar uma arma para matar uma pessoa. A maneira que nós agimos com alguém pode matar muita coisa dentro de alguém. Quando Deus está falando dos mandamentos, Ele não está falando só da gente pegar uma faca, uma arma. Deus está falando de coisas bem profundas. Outra coisa que Ele fala é não adulterarás. Por vezes eu paro para refletir neste mandamento e eu fico pensando, que momento da terra nós estamos vivendo agora? Onde o respeito, o amor, o carinho, ele ficou de lado e as pessoas adulteram por quase nada, nenhum motivo, terminam umas com as outras, às vezes por WhatsApp, deixam as pessoas falando sozinha e arrumam as malas e vão embora de casa. Eu tô falando de casais, pessoas casadas, pessoas que estão em relacionamentos há tantos anos, que não têm nenhum tipo de carinho pelo outro, abandonam, ou até pessoas que estão dentro de um relacionamento e em silêncio elas se relacionam com outras pessoas e vivem isso naturalmente. Percebe que isso é antinatural à vontade de Deus? Relações de adultério também fica aqui para os solteiros. A Bíblia diz que quando nós nos relacionamos com qualquer pessoa, nós já estamos casados com aquela pessoa. E quando você começa, de repente, como namoradinho ou como namorico, ficar com alguém, fazer sexo com aquela pessoa tem muita importância para Deus. E por algum motivo ali na frente, você termina com aquela pessoa e começa com outra. Isso também faz parte do adultério. Depois Deus fala sobre não furtar. E isso a gente não precisa nem explicar.
São várias instâncias que Deus está tentando mostrar pra gente que nós não devemos roubar as pessoas. Não devemos roubar só de não roubar uma bolsa ou um celular. Não devemos roubar o tempo no nosso trabalho. Não devemos roubar as pessoas nos seus bons sentimentos, sendo falsos, mentirosos. Nós não devemos roubar o outro. Percebe quanto Deus se preocupa com as nossas relações interpessoais, emocionais, de relacionamentos íntimos? Como Deus gostaria que a gente vivesse bem uns com os outros, sem fazer o mal ao outro? E aí, eu acho que tem dois aqui que são muito sérios, que pouco se fala. Não darás falso testemunho contra ninguém. Não seja falso, fofoqueiro, mentiroso, linguarudo. Não abra a boca para falar o mal do outro. Não julgue. E tantas coisas que vem aí, que é uma lista imensa, que está relacionada apenas a esta frase. E o outro, não cobiçarás a casa do teu próximo. Sabe o que Deus está dizendo? Não tenha inveja. Não ache que agorando o que o outro tem, você vai ser abençoado. Seja grato. Tenha gratidão no seu coração. Aquilo que é teu, Deus sabe como fazer, como te dar, como cuidar. Percebe que parecem mandamentos, ordens simples, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia? Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. Do que está repleto as nossas redes sociais? Será que não é de orgulho, de inveja, de falsidade, de fofoca, de mentira, de adultério, de pornografia, de coisas que... E eu não estou falando da sua rede social pessoal, eu estou falando ali, quando você rola o feed. Afinal de contas, do que se trata hoje? Percebe o quanto é importante nós termos um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e entendermos que o fruto são gomos que a gente vai ligando uma coisa a outra e vai entendendo que os planos de Deus para a nossa vida às vezes não tem nada a ver com o que a gente viveu até o dia de hoje. E, gente, eu me sinto muito à vontade de falar sobre essas coisas com vocês, porque eu vivi um tempão longe de Jesus. E longe, quando eu digo, é longe mesmo. E eu entendo que estas coisas eu fui aprendendo um passinho de cada vez. Que o caráter de Deus não tem nada a ver com o meu caráter. Que eu sou pecadora, que eu sou má, mas que eu tenho que ter no coração a intenção, pelo menos a intenção, de ser uma melhor pessoa, de conseguir dar valor aos outros que estão ao meu redor e como isso agrada o coração de Deus e como isso tem sido tão escasso. Hoje nós vemos crianças passando por problemas de pedofilia, tão triste, isso dói o nosso coração. Ou talvez algum tipo de abuso, seja ele do tamanho que for. Nós estamos vendo mulheres sendo espancadas por homens agressivos, indiferentes, homens que não têm respeito, traem assim na cara. E às vezes eu recebo ligações de pessoas chorando que me falam sobre isso. Patrícia, meu marido arrumou uma mulher na rua de baixo, dormindo aqui comigo. Na rua de baixo ele tem uma outra família. Gente, é um tempo muito complicado, vocês não acham? É coisa da minha cabeça? É claro que não. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E isso entristece a gente, independente da gente conhecer a pessoa. Por vezes eu estou ali ouvindo uma notícia e eu vejo a história de alguém que apanhou, que tomou uma surra enorme, que passou uma situação muito humilhante por um homem que não sentia absolutamente nada, não estava nem um pouco interessado. Um dia dizia que amava, daqui a pouco espancava.
como é que nós podemos viver assim? Será que isso foi o plano de Deus? A Bíblia mostra pra gente que não, isso não foi o plano de Deus. Em 1 Pedro 1, 14 e 15 diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, o que Deus requer de nós? Será que Ele requer uma perfeição? Deus é perfeito, nós não somos. Mas se nós queremos ser semelhantes a Jesus, parecer com Ele, nós não podemos confiar no nosso próprio eu. E o eu tem a ver com o ego. E o ego tem a ver com orgulho, com egoísmo, com inveja, com falsidade, com mentira. Toda vez que a gente firma o nosso sentimento em nós estamos dando oportunidade para o nosso eu mostrar quem ele é. E um eu longe ou fora de Jesus, da companhia de Cristo, é muito feio de se ver e é tudo isso que nós estamos assistindo ultimamente. Diariamente a gente precisa compreender que o eu, ele não tem que ser um objeto de confiança pra gente. Eu não posso pôr a confiança em mim mesmo. Eu não posso. Porque como ser humano nós somos capazes 100% de magoar pessoas. Nós temos essa maldade dentro do nosso coração. A gente precisa se apegar às promessas de Deus e termos fé nele, de que de ponto em ponto Deus vai transformando a gente e moldando o nosso caráter. Nós precisamos pedir todos os dias ao Espírito Santo que nós precisamos dele. A gente precisa reconhecer que nós estamos aqui desamparados. Nossa índole é má, nós somos pecadores e se depender de nós, nós vamos continuar agindo maldosamente. Outro dia eu estava escutando um estudo, uma palestra, e a pessoa que estava dando a palestra estava mencionando uma experiência que ela participou, que ela assistiu, de um caso de um artista que ele propôs à plateia que uma moça que estava ali estava se colocando à disposição das pessoas da plateia para fazerem com o corpo dela o que eles quisessem. Talvez você já ouviu essa história. E me impressionou muito porque essa moça ela levou objetos bons e objetos não tão bons. Então, por exemplo, ela levou morango, chocolate, chantilly, coisas assim. E ela também levou faca, cacos de vidro, canivetes, martelo e outras coisas. E aí a experiência era observar as atitudes humanas. E aí ela se coloca à disposição do público e a princípio o público está ali timidamente diante dela. Então eles passam um morango, fazem um carinho no rosto dela, depois eles passam um pouquinho de chantilly na boca dela e dão a ela mel. Só que com o passar das horas, aquelas pessoas começam a pensar como que aquela moça estava se colocando naquela experiência. Então, o que eles fazem? Eles começam lentamente a passar um caco de vidro no corpo dela e começa a sangrar. Então, as pessoas começam a passar o caco de vidro e aí outra começa a riscar ela com a ponta da faca e começa a sangrar. E ao final de tudo, um policial teve que intervir, que fazia parte da plateia, estava ali não trabalhando, estava assistindo a experiência. Ele teve que intervir, porque inclusive entre os objetos que tinham ali para fazerem o mal para aquela moça, tinha uma arma e alguém se propôs a pegar. Eu estou resumindo bem a história, e isso é uma história real, uma experiência real,
E quando eu ouvi essa experiência, eu me entristeci muito, porque eu fiquei pensando como que a gente chega a este nível? Como que nós, como seres humanos, chegamos neste ponto de desamor? Porque nós somos maus. Muita coisa que nós fazemos, a maneira que nós agimos, a Bíblia diz que não há nada de bom dentro de nós. Nós não fazemos o bem por nós mesmos. O bem que nós fazemos é o Espírito Santo, através desse fruto de cada detalhe que nós falamos nestes episódios, nesta série. É o Espírito Santo colocando amor, bondade, benignidade, colocando coisas boas dentro de nós que nós conseguimos agir bem. Do contrário, nós não conseguiríamos de maneira alguma. Quando a gente estiver diariamente sob o controle do Espírito Santo de Deus, aí nós vamos conseguir observar os seus mandamentos, as suas ordens, a sua clareza ao enxergar para a gente o que é melhor para nós. Porque enquanto a gente fica lutando para viver do nosso jeito, nós não conseguimos viver de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa demonstrar ao mundo que somos diferentes, que somos obedientes, que nós queremos fazer a vontade de Deus, que a gente precisa, para ser feliz, para viver bem, a gente precisa seguir aquilo que Deus quer colocar no nosso coração. Obedecer a Deus é muito significativo, porque guarda a nossa alma de caminhos ruins. E eu queria deixar aqui para vocês um texto que está aqui para mim, que é de Ellen White. Ela diz o seguinte: se o seu eu não interpuser, o Espírito Santo atuará em você. E ela fala o seguinte: onde está a nossa dependência? Onde está a nossa ajuda? A palavra de Deus nos diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que ele vos tem dito. Está lá em João 14:26. O Espírito Santo está disposto a cooperar com todos os que o receberem e forem ensinados por ele. Todos que se apegam à verdade e são santificados mediante a verdade se acham tão unidos com Cristo que podem representá-lo em palavras e ação. Ser obediente é um dos gomos deste fruto que nós estamos finalizando esta série. A obediência libera a bênção. Eu já falei isso para vocês em algum outro episódio. A obediência libera a bênção. Quer ter uma vida abençoada? Quer ter uma família abençoada? Viva de acordo com a vontade de Deus. Como eu faço a vontade de Deus? Vai lá nos 10 mandamentos, Êxodo 20, leia, releia, reaprenda, medite, converse com Deus. Essa não é a vontade da Patrícia, essa não é a vontade de alguma religião, essa é a vontade de Deus. Os mandamentos não são 1, eles são 10. E tem uma passagem que diz na Bíblia, no Novo Testamento, que se a gente tropeça em um mandamento, nós estamos tropeçando em todos. Isso faz de nós seres humanos mentirosos, que vivemos uma farsa. Nós não vivemos uma verdade como Deus gostaria que nós vivêssemos. Então pense sobre isso. É sobre você ser feliz. É sobre você ter uma vida com Cristo. Mas aí, Patrícia, se eu viver desta forma, minha vida vai ser perfeita? Eu vou viver tudo que eu tenho vontade? Muito provavelmente não. As aflições, elas acontecerão,
Mas uma certeza você vai ter: Deus vai estar com você, cuidando de você. Deus vai estar solucionando os problemas da sua vida. O maior interessado em fazer você obedecer é Deus. Acredite, o maior interessado, aquele que escreveu os mandamentos e as suas ordens, em fazer com que você obedeça é Deus. E quem é que vai te capacitar a obedecer? O Espírito Santo. E acredite, você terá muito prazer em fazer isso. Isso vai trazer aquele outro fruto que eu já falei, que é a alegria. Isso vai aumentar o amor que existe no seu coração. As relações que você tem dentro da sua casa vão mudar. A sua rotina provavelmente vai mudar. E você vai perceber que Deus vai atuar diretamente dentro da sua casa, do seu lar, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, e você vai sentir que vale a pena fazer a vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente, que Ele possa te acompanhar e que o Espírito do Senhor possa iluminar o seu caminho de tal maneira que você consiga compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe.